Fala galera, aqui quem fala é o Batman e nesse vídeo educativo de hoje eu vou resumir o anime Hayori Nyaruko-san. Nessa história iremos seguir a vida de um protagonista que foi obrigado a morar com uma deusa alienígena. E bom, esse anime começa mostrando um cara correndo de um monstro bizarro. E ao chegar numa rua fechada e perceber que seria pego, o nosso protagonista começa a se perguntar o motivo de uma situação tão inacreditável como essa estar acontecendo logo com ele. Então, no momento em que ele iria ser pego por essa criatura bizarra, o nosso protagonista começa a pedir por socorro. E em questão de segundos, o monstro que estava prestes a pegar o nosso protagonista toma um ataque fatal pelas costas. Dessa forma, uma garotinha de cabelos cinzas se apresenta como Nyarlathotep. Sim, cara, esse nome complicado aí que tá na tua tela. E já cortando para dentro da casa do nosso protagonista, essa tal de Nyarlathotep estava agindo toda alegre e ignorando completamente as perguntas do nosso protagonista. Então, tomado pela raiva, o cara vai lá e pega um garfo de cozinha e tenta atacar a garota para que ela contasse aí o que tinha acontecido no dia passado e quem exatamente ela é. Então, a Nyarlathotep diz o seu nome novamente. E ao ouvir isso, o cara acaba reconhecendo que esse nome era o mesmo de um deus dos livros do Lovecraft. E para quem não sabe quem é Lovecraft, ele é basicamente um escritor que criou diversos monstros e deuses em uns livros aí. E sabendo que a garota em sua frente era a tal da Nyarlathotep, o nosso protagonista fica surpreso aí por ela não ter aquelas formas bizarras que eram descritas aí nos livros. Em resposta, esse ser bizarro que eu vou passar a chamar de Nyarla vai lá e diz que ela poderia assumir essas formas também. No entanto, o simples fato de ver essas formas faria o nosso protagonista perder alguns pontos da sua sanidade mental. E após falar isso, a Nyarla resolve contar toda a história dela. E de uma forma bem resumida, a Nyarla é uma alienígena que trabalha para uma organização de defesa planetária. Essa organização está atrás de um grupo de criminosos responsáveis por contrabando e troca de escravos. E ao ouvir isso, o nosso protagonista percebe que aquele alien estranho que perseguiu ele no dia anterior estava querendo sequestrá-lo para vendê-lo como escravo. Em resposta, a Nyarla diz para o nosso protagonista aí que se chama Yasaka Mahiro que ele não deveria se preocupar, pois ela estava ali para proteger ele. E para fazer isso, a Nyarla ficaria todo instante ao lado dele. E bom, após contar sobre a sua missão, a Nyarla puxa o Mahiro para fora de casa e leva ele até uma loja de mangás. Então, após tomar uma porrada do Mahiro por estar comprando mangás a doido, a Nyarla explica que a Terra é um dos planetas mais importantes da Terra. E o motivo disso é bem óbvio. Basicamente, os mangás aí em japonês são apreciados por todo o universo. Não só isso, mas esse grupo de criminosos aí capturam pessoas e trocam elas por mangá, que no caso é o tal do contrabando deles. E eles só fazem isso porque existe um certo limite de quantos mangás podem ser importados para outro planeta. Ao ouvir isso, o Mahiro percebe que a Nyarla também está errada em ficar comprando esses mangás. Em resposta, a Nyarla disse que isso só é um crime se alguém soubesse. E bom, de certa forma, ela está certa. E é exatamente por conta desse motivo que o Mahiro gravou tudo o que ela acabou de dizer e fez ela prometer não fazer besteira. Mesmo sendo ameaçada, a Nyarla acaba comprando os mangás. E já no lado de fora, a Nyarla revela estar feliz por ter convencido os seus chefes a deixarem ela fazer essa missão. Nesse momento, o nosso protagonista deduz que ela só quis aceitar essa missão por conta dos mangás. Contudo, a Nyarla explica que é verdade aí que todos os seres dos outros planetas adoram o conteúdo da Terra, principalmente os mangás. No entanto, ela tinha um outro motivo especial para querer essa missão. E esse motivo foi que ao ver a foto da pessoa que seria protegida, que no caso é o Mahiro, a Nyarla acabou se apaixonando. Então, do nada, a Nyarla empurra o Mahiro e dá um soco na direção dele. Mas, na verdade, esse soco era para acertar um alien que estava atrás do cara. Então, a Nyarla foi lá e disse que ela vai lutar contra esse alien usando o CCC especial dela, que é basicamente a abreviação de combate corpo a corpo. Dessa forma, a Nyarla vai para cima do alien dando um golpe cruel nas partes baixas dele. Vendo isso, o Mahiro e todo homem que está vendo essa cena claramente sente a dor que o alien sentiu. E para melhorar ou piorar, a Nyarla pega uma pedra e começa a matar o alien de uma forma totalmente cruel. Após ver isso, o Mahiro fala que a Nyarla parecia mais uma criminosa que o próprio alien. Já na escola, um amigo do nosso protagonista pergunta o motivo aí do Mahiro estar com uma aparência tão cansada. Em resposta, o Mahiro diz que explicar a situação seria complicada demais. E bom, ao iniciar a aula, o professor da sala conta que uma aluna nova tinha se transferido e ao pedir para essa aluna entrar, a Nyarla já aparece com um discurso totalmente maluco. E após a Nyarla tomar uma porrada do Mahiro por conta desse discurso, vemos no quadro que o nome de humano dela agora é Nyaru. E bom, por incrível que pareça, o discurso da Nyarla acaba fazendo todos os alunos acharem ela interessante. E mais tarde, na aula de educação física, o Mahiro diz que mesmo sabendo que a Nyarla estava em uma missão de protegê-lo, ele não entendia o porquê dela ter ido para a turma dele. Nesse momento, uma aluna vem fazer uma entrevista com o Mahiro. E segundo a garota, a Nyaruko foi até ela e confessou aí o seu amor pelo Mahiro. Então, a garota resolveu ir até o Mahiro para perguntar se ele também sentia alguma coisa por ela. E antes mesmo do cara responder, essa aluna chega à conclusão de que o Mahiro também sentia algo. E já sai correndo para contar ao grupo de garotas que estavam com a Nyaruko. Obviamente, elas ficam todas animadas com isso. Mais tarde, já na sala de aula, um alienígena aparece na janela olhando para o Mahiro. Daí, como a Nyaruko estava dormindo e tendo um sonho com pensamentos errados, o Mahiro já mete um socão nela para ela acordar. E ao sair da sala, a Nyaruko conta que ninguém mais podia ver os alienígenas graças a uma barreira dela. E após ela falar isso, os dois sobem até o terraço, que era o lugar onde o alien estava
estava, e no terraço, a Nyaruko já fica decepcionada em ver que o seu inimigo é da mesma raça alien que ela já havia vencido, e já que essa raça aí é muito fraca, a Nyaruko decide pegar uma cápsula de monstro para enfrentar o alien, e assim, ao invocar o Charizard, digo, monstro cinza, a Nyaruko ordena que ele mate o alien. Porém, isso acaba não dando muito certo, já que esse tal monstro era bem mais fraco que o inimigo, e segundo a Nyaruko, ela só tinha pego ele aí como um animal de estimação, pois ela achava esse bicho fofo demais. E bom, vendo que teria que enfrentar esse alien por conta própria, a Nyaruko tira uma barra de espancamento de um lugar que eu nem quero saber de onde foi, e com essa barra, a Nyaruko picota o alien totalmente. E isso claramente acaba deixando o Mahiro mais assustado com a Nyaruko do que com o próprio alien que estava atrás dele. No início do segundo episódio, vemos um grupo de aliens cercando o Mahiro e a Nyaruko. Porém, a Nyaruko avisa que o Mahiro não deveria se preocupar e utilizando uma granada, ela derrota os aliens facilmente. Nesse momento, o Mahiro pergunta se a Nyaruko não podia ir logo na base desses aliens e matar logo todos eles. Em resposta, a Nyaruko foi lá e disse que os inimigos estavam prestes a ficar mais fortes. E foi só ela dizer isso que o tempo do universo parou totalmente. E a resposta da Nyaruko para isso era que as estrelas tinham se alinhado completamente. Então, a cena corta para um velho de tridente conversando com uma garota flamejante de cabelos vermelhos. E segundo esse velho, o sucesso ou fracasso do plano dele dependia totalmente da Nyaruko. E por causa disso, a garota de cabelos vermelhos deveria fazer algo a respeito. Após isso, vemos o Mahiro e a Nyaruko em cima de um monstro marítimo. E lá, a Nyaruko conta que eles estavam a caminho da cidade tenebrosa dos contos de Lovecraft. Tudo isso para impedir um leilão de contrabando que iria acontecer. E ao olhar para os lados, o Mahiro se depara com vários desses monstros indo para essa tal de cidade também. No entanto, ao apontar para a cidade, a Nyaruko revela que essa tal cidade era na verdade o maior parque de diversões do universo. E já nesse parque aí, e prestes a entrar no local onde seria o leilão, a Nyaruko entrega uma caixa para o Mahiro. E depois do Mahiro ter jogado essa caixa no chão por achar que ela era algum tipo de pedido de casamento, a Nyaruko explica que isso era um tipo de amuleto de proteção para manter o Mahiro a salvo. Dito isso, os dois entram no tal do leilão, até que do nada, um velhão de tridente aparece na frente dos dois. Vendo esse velho, a Nyaruko reconhece que o velho era um alienígena chamado Nodens. Então, nesse momento, o Nodens inicia o leilão, e como a Nyaruko estava garantindo que iria matar o Nodens e todos os aliens que estavam no leilão, o velho chama uma garota de cabelos vermelhos, a tal da Kuko. E vendo essa garota de longe, a Nyaruko diz que a Kuko era da raça que é a arqui-inimiga da raça dos Nyarlathotep. E para piorar tudo, a Nyaruko já tinha estudado com essa Kuko na infância. E por conhecer a força dessa garota, ela não sabe direito se vai vencê-la ou não, pois a raça da Kuko é muito forte contra dela. Nesse momento, a Kuko parte para cima da Nyaruko, e para não atrapalhar o X1 das duas, o Nodens teleporta as duas para um outro local do universo. E já nesse local, a Nyaruko percebe que a sua força havia sido cortada pela metade. E para piorar, a Nyaruko não tinha levado o Mahiro junto com ela. E isso meio que faz ela se lamentar, pois agora que o Mahiro está sozinho, os outros aliens poderiam muito bem tomar a virgindade do cara muito antes dela. Então a Kuko vai lá e avisa que a Nyaruko não vai sair desse local, e em resposta a isso, a Nyaruko invoca uma granada e a joga em direção a Kuko. Porém, a Kuko explode essa granada antes que ela chegasse nela, e então a Kuko revela as suas armas telepáticas e começa a atirar na Nyaruko. Assim, com um ataque surpresa, a Kuko acerta a Nyaruko e prende ela em uma cama. Feito isso, a Kuko revela que gosta muito da Nyaruko e que agora ela estava pronta aí para fazer um bebê com ela. Em resposta, a Nyaruko foi lá e disse que amava muito o Mahiro, e por conta dessa resposta, a Kuko resolveu ir matar o Mahiro. E ao ouvir isso, a Nyaruko se solta facilmente das amarras a qual ela estava presa, e com um tom sério, ela vai lá e diz que vai lutar para valer agora. Então, nesse momento, a Nyaruko ativa sua armadura lendária, e com apenas um ataque, ela derrota a Kuko. Já o Mahiro, que estava amarrado pelos Nodens, resolve pegar a caixa que a Nyaruko havia dado a ele, e ao abrir essa caixa, a Nyaruko é invocada de volta na Terra. E ao ver que ninguém da defesa planetária estava no leilão, os aliens que estavam na arquibancada metem o pé. Já o Nodens tenta fugir, mas a Nyaruko pergunta o que ele pretendia fazer com o Mahiro antes disso. E basicamente, o Nodens pretendia vender o Mahiro para ser o protagonista de um yaoi. E ao ouvir isso, o nosso protagonista rapidamente pede para a Nyaruko acabar com o Nodens, e é exatamente isso que ela faz. Então, após acabar com o tal do leilão, a Nyaruko diz ao Mahiro que a missão dela tinha acabado e que por conta disso, ela teria que ir embora da Terra. E após se despedir do Mahiro, a Nyaruko some totalmente da vista do nosso protagonista. Dessa forma, o Mahiro dá um adeus alienígena e ao chegar em casa, o cara se surpreende com a Nyaruko ainda na casa dele. E a resposta da Nyaruko para isso era que outros ataques ainda poderiam acontecer com o Mahiro, e que por causa disso, ela iria ficar junto dele para sempre, pro resto da vida do cara. E depois disso tudo, vemos um palácio com vários caras mortos. E então, o homem responsável por essa chacina vai lá e diz que ele não vê a hora de se vingar da Nyaruko. Dito isso, a cena corta e vemos o Mahiro e a Nyaruko na sala de aula, e antes de iniciar a aula, o professor avisa que tem uma nova aluna transferida. E ao pedir para essa aluna entrar, a Kuko se apresenta à turma com o discurso de ser a noiva da Nyaruko. Então, do lado de fora da sala, a Kuko revela ter saído da organização dos Nodens e ter entrado na defesa planetária. E o motivo dela ter conseguido permissão para ficar na sala do Mahiro era porque ela tinha recebido uma missão envolvendo a morte de vários
principais deuses na Terra, e que agora ela deveria proteger os outros deuses para impedir aí o fim da Terra. Mais tarde, no terraço da escola, a Neruko mostra a marmita que ela havia feito para o Mahiro, e ao ser questionada do porquê tinha tantos pratos envolvendo ovos, a Neruko revela que um monstro de estimação dela chamado Shanta havia colocado vários ovos, e vendo que esse monstro estava se esforçando para botar mais ovos, o Mahiro diz para a tal da Shanta não se esforçar para fazer isso. Após essa cena, a Cuco revela que ela recebeu informações sobre o massacre dos deuses da Terra, e essa informação dizia que o autor desse massacre era da raça Nyarlathotep, a mesma raça da Nyaru. Do nada, um grupo de monstros invade o terraço, e para defender a todos, o Shanta parte para cima dos monstros. Porém, o Shanta é muito fraco, e como resultado, ele é jogado para longe, acertando o Mahiro no processo. Ao ver isso, a Neruko diz que iria se vingar, e para fazer isso, ela tira uma serra elétrica que eu também não quero saber de onde ela tirou, e junto da Cuco, elas derrotam facilmente os monstros. Já o Nyarlathotep, que era o autor desse ataque, se enfurece com a Neruko por ela estar se aliando com alguém da raça mais inimiga dele. Porém, do nada, esse cara é atacado pela serra elétrica da Nyaru, e depois de ter vencido os monstros e levado o Mahiro para a enfermaria, a Neruko aproveita que ela estava sozinha na enfermaria com o Mahiro e diz que iria fazer um filho nele. No entanto, ao chegar na cama do Mahiro, a Neruko se depara com a Cuco de uma forma bem agradável. Anime brabo aí. Mais tarde, no horário de saída dos alunos, vemos o assassino dos deuses observando aí do lado de fora. Então, nesse momento, o cara revela ser o irmão da Neruko. Não só isso, mas de acordo com o cara, a Neruko sempre se destacou enquanto ele era um lixo fracassado. E por conta desse passado humilhante, o cara sente um ódio profundo pela Nyaru, e por isso ele estava disposto a matá-la para poder seguir sua vida em frente. Dito isso, o Mahiro sai da escola junto da Nyaruko e da Cuco. E como a Nyaruko queria ver uma série que iria lançar em breve na TV, ela falou que queria ir mais rápido para casa, e para fazer isso, ela transformou o Shanta numa moto braba e foi embora. Então, na hora que ela iria sair da escola, a Nyaruko é surpreendida pelo irmão dela, que se transforma numa forma bizarra. No entanto, a Nyaruko simplesmente acelera a moto e bate com toda a força no irmão dela, que acaba sendo jogado para longe. Já na casa do Mahiro, a Neruko recebe uma ligação dizendo que o assassino tinha sumido, e graças a isso, a Neruko acaba recebendo os créditos pela missão bem sucedida. Do nada, o Mahiro também recebe uma ligação. Para piorar a vida do nosso protagonista, que já está complicada, a mãe dele vai lá e avisa que vai voltar para casa em breve. Nesse momento, rapidamente, o Mahiro tenta se livrar das duas alienígenas para não causar uma confusão, mas ao entrar em casa, a mãe do Mahiro acaba se deparando com uma cena muito sugestiva, e após isso, o Mahiro tenta convencer a sua mãe de que aquilo não era nada demais. Já a Nyaruko e a Cuco resolvem se apresentar. No entanto, ao dizerem seus nomes verdadeiros, a mãe do Mahiro já muda completamente a sua personalidade e já se prepara para atacar as duas. Então, a Nyaruko tenta convencer a mulher de que ela só estava protegendo o Mahiro, e nesse momento, o Shanta aparece para a mãe do Mahiro, que ao ver esse bicho, perde completamente a compostura por ele ser tão fofinho. Então, com a mente já acalmada, a mãe do Mahiro pede para a Nyaruko explicar mais aí sobre esse papo de proteger o Mahiro. E após ouvir sobre a defesa planetária e a missão da Nyaruko e da Cuco de proteger a Terra, a mãe do Mahiro diz ter entendido tudo. Porém, o Mahiro pergunta como a mãe dele sabia dessas divindades, e em resposta, a mãe do Mahiro, que eu vou chamar só de Yoriko, revela ser uma caçadora de divindades. Mas apesar de ser uma caçadora, a Yoriko diz que esse trabalho era apenas de meio período, e que o Mahiro não deveria se preocupar. E ao ouvir essa resposta, o Mahiro fica assustado com a sua própria mãe. No fim, a Yoriko foi lá e permitiu que a Nyaruko e a Cuco morassem na casa do Mahiro. No entanto, a Yoriko revela saber que a Nyaruko gosta muito do Mahiro, porém ela não apoia isso. O máximo que ela permite é que os dois sejam bons amigos. Obviamente, ao ouvir isso, a Nyaruko entra em choque total. E bom, já no dia seguinte, a Nyaruko resolve entregar uma almofada com o desenho dela, mas a Cuco acaba roubando essa almofada, e por causa disso, as duas começam a brigar. Sendo assim, a Yoriko acaba acordando, e ao ver as duas brigando na casa dela, a Yoriko ameaça fazer picadinho das duas, e por causa disso, tanto a Nyaruko quanto a Cuco saem correndo na frente para ir à escola. Já o Mahiro vai depois, e no caminho para ir à escola, ele acaba se trombando com uma garotinha de cabelo loiro, e após ajudar essa garotinha a se levantar e ver como ela ficou grata ao ponto de chamá-lo de garoto gentil, o Mahiro fica extremamente feliz. Já no terraço da escola, Cuco mostra estar lendo uma edição nova de um mangá, e ao ver esse mangá e perceber que era um que havia sido cancelado há anos, o Mahiro não entende nada. No entanto, a Cuco explica que um alienígena tinha resolvido continuar a história, e que isso acontecia bastante no universo. Mais tarde, voltando para casa, o Mahiro se depara novamente com aquela garotinha de cabelo loiro, e vendo que ela estava completamente perdida, o Mahiro a leva para comer um hambúrguer numa loja. Lá, essa garotinha revela estar à procura de alguém, mas ainda não sabia o endereço certo. Do nada, a Nyaruko e a Cuco aparecem e mostram conhecer essa garotinha. Ela, na verdade, é um garoto chamado Hasuta, que também é uma divindade. Então, numa conversa, o Hasuta disse que o pai dele tinha pedido para ele encontrar uma certa pessoa, e essa tal pessoa que ele estava procurando era ninguém menos que a Yoriko, a mãe do Mahiro. Assim, no caminho para a casa do nosso protagonista, o Hasuta demonstra estar meio apaixonado pelo Mahiro, e isso claramente aborrece a Nyaruko. E ao chegar na frente da casa do Mahiro, a Yoriko acaba aparecendo, e antes que o Hasuta pudesse conversar com ela, uma mulher aparece do nada e agarra a Yoriko. Então, essa mulher misteriosa
revela que a mãe do Mahiro era alguém importante para o Hasuto e para ela. E ao contar alguma coisa no ouvido da Yoriko, a mãe do nosso protagonista acaba aceitando ir com essa tal mulher. Porém, o Mahiro diz para Nyaruko e a Kuko impedirem essa mulher de levarem a sua mãe. Só que quando a Kuko foi para cima dela, essa mulher foi lá e contou algo no ouvido dela também. E por conta disso, a Kuko desiste de lutar e ainda defende a mulher de tomar um ataque da Nyaruko. E graças a uma barreira da Kuko, a mulher misteriosa consegue fugir. Após isso, já dentro de casa, a Nyaruko recebe uma ligação da agência dela. E graças a uma informação do chefe dela, a Nyaruko descobre a posição exata da Kuko e da mulher misteriosa. E após obter essa informação, o Mahiro decide ir junto com a Nyaruko para resgatar a sua mãe. E como esse lugar onde a mãe do Mahiro estava era no mar, a Nyaruko lança braba e invoca um carro marítimo para ir até o encontro da Yori. Já no mar, vários monstros começam a atacar o grupo do Mahiro, mas ao utilizar uma certa arma secreta, a Nyaruko derrota esses monstros facilmente. No entanto, um monstro maior ainda aparece e para piorar, a arma secreta se esgota logo nesse momento. E ao ser atacado por uma versão fêmea desse monstro logo em seguida, o Mahiro acaba sendo jogado para fora do carro. Então a cena corta e já dentro da cidade marítima, a Hasuta diz ao Mahiro que ele só tinha sobrevivido graças a uma pedra especial que a Nyaruko tinha dado a ele. E como o Mahiro ainda estava desacordado, o Hasuta teve que fazer um certo boca a boca para acordá-lo. Obviamente, o Mahiro fica perplexo com essa informação, mas como o Hasuta era uma divindade, o Mahiro se força a acreditar que tudo isso foi por um bem maior. No entanto, para piorar a situação, o Hasuta diz estar apaixonado pelo Mahiro e que essa questão dos dois serem homens não afetava o amor dele. Em resposta a tudo isso, o Mahiro inventa uma mentira dizendo que os humanos viviam mais de 25 milhões de anos. E segundo o Mahiro, caso o Hasuta ainda o amasse depois de todo esse tempo, ele estaria disposto a aceitar esses sentimentos dele. E bom, após esse momento meio louco, os dois resolvem ir até onde estava Yoriko e a Nyaruko, que já tinha ido aí na frente do Mahiro. E ao chegar na entrada desse local onde a sua mãe estava, o Mahiro se depara com a Kuko e a Nyaruko se enfrentando. E como o Mahiro estava apressado para chegar no local onde a sua mãe estava, ele decide deixar a Nyaruko cuidar das coisas sozinha. Dito isso, o Mahiro chega na sala onde estava Yoriko, e lá o Mahiro encontra sua mãe mexendo numa torre misteriosa. Então a mulher misteriosa revela ser de uma agência de jogos e que ela só sequestrou Yoriko por ela ser uma viciada em jogos que tinha informações sobre todos os consoles. Nesse momento, a Nyaruko aparece com a Kuko e revela que a Kuko só tinha ajudado essa mulher da agência de jogos, pois a mulher estava prestes a fazer um jogo novo super inovador. E a Kuko é uma super fã dessa empresa do console dessa mulher. Sacastes? Eu não saquei nada não. Dito isso, a mulher, que se chama Luhi, conta que o Hasuta era o filho do dono de uma empresa rival e por conta disso, ela revelou já saber que o Hasuta iria encontrar a Yoriko para obter informações e repassar tudo para o pai dele. Então a Yoriko interrompe a conversa e mostra que esse tal de console da Luhi seria um total fracasso. E ao perceber que a Yoriko não iria ajudar mais a Luhi, a Nyaruko ativa sua armadura lendária e tenta ir para cima da Luhi. No entanto, a Luhi recebe uma ligação bem nesse momento, e ao atender, a mulher descobre que a agência de jogos tinha fechado. Ela havia sido demitida. E ao receber essa informação, a mulher fica maluca e resolve ligar o console doido dela como uma última esperança da agência se reerguer. Contudo, ao ativar esse game, vários monstros invadem a sala para atacar o grupo. Rapidamente, o Mahiro percebe que a obra do console tinha bugado de alguma forma, e antes que esses monstros pudessem atacar o grupo novamente, a Yoriko ataca todos esses monstros com a sua habilidade de caçadora. No fim, a Kuko acaba destruindo esse console de uma vez por todas. Já no lado de fora do mar, o Hasuta diz que a missão dele de alguma forma tinha acabado e que por causa disso, ele iria ir embora. No entanto, no dia seguinte, na escola, o Hasuta acaba entrando na sala do Mahiro e para piorar, ele se declara na frente de geral para o nosso protagonista. A cena então corta e vemos todo o grupo do nosso protagonista aí na praia. E a razão para isso era que a mãe do Mahiro tinha ganhado os ingressos para ir à praia. Não só isso, mas ela também ganhou ingressos para visitar algumas fontes termais. Já na praia, vemos os amigos do Mahiro observando ele e o seu mini Harley. E segundo a garota que quer ser jornalista, todo esse grupo de garotas que estão com o Mahiro nutrem certos pensamentos impuros aí sobre o nosso protagonista. E durante a noite, enquanto o Mahiro estava deitado, a Nyaruko se aproveita novamente para tentar fazer um bebê dele. A cena então corta para o dia seguinte e vemos que o Mahiro deu um jeito de se livrar da Nyaruko. E momentos após isso, já no refeitório do hotel onde eles estavam, a Nyaruko diz para todo mundo que ela estava grávida do Mahiro. Isso obviamente era uma mentira, porém todo mundo acredita. E ao saber que poderia ter uma neta ou neto, até mesmo a Yoriko permite que a Nyaruko ficasse junto do Mahiro. E irritado com todo esse papo, o Mahiro resolve ir para a praia e lá ele acaba encontrando o Hasuta sentado e meio triste. E ao questionar o motivo dessa cara triste do garoto, o Hasuta diz que ele tinha pensado bastante e que estava disposto a aceitar o filho da Nyaruko como seu próprio filho e cuidar dele junto do Mahiro. Do nada, o Hasuta é jogado para longe pela Nyaruko e a mesma diz ter feito isso pois ela sentia que o Mahiro poderia muito bem aceitar essa proposta aí. Então a Nyaruko agarra o Mahiro e fica forçando ele a passear por todos os cantos com ela. Por sorte, o Mahiro consegue despistar a Nyaruko e enquanto conversava com a Kuko, a tal da Luhi aparece para os dois e os convida para comer. Já num restaurante, a Luhi explica que depois daquele dia que a agência dela fechou, ela decidiu criar um restaurante próprio. Daí na hora que o Mahiro pretendia comer um dos pratos, ele vê a placa do restaurante com a imagem de um monstro. E ao perceber que esses pratos eram feitos de monstros, ele desiste de comer e ainda diz para
sua mãe e seus amigos não comerem essa comida. No entanto, eles já haviam comido, e tudo que o Mahiro poderia fazer agora era se lamentar. Após isso, já na praia, a Nyaruko continuou perseguindo o Mahiro, e já com raiva de toda essa pressão que ela estava fazendo, o Mahiro foi lá e disse que ele não amava ela, e que ela deveria parar de pressioná-la. Ao ouvir isso, a Nyaruko fica desolada. Depois disso, ela fica aí sentada na praia sem nenhuma motivação para viver. Então, a Yoriko resolve conversar com o Mahiro. Nessa conversa, ela diz que a Nyaruko já havia salvo eles dois, e por conta disso, o Mahiro não deveria ser ruim com ela. E vendo que a sua mãe estava certa, o Mahiro foi lá consolar a Nyaruko, e ao chamar ela para um encontro, a Nyaruko acaba se animando novamente. Feito isso, os dois vão até um passeio, e depois de um dia divertido, os dois vão até a praia, onde a Nyaruko diz que quer ficar junto do Mahiro para sempre, e que não importava quantas vezes ela já tinha dito, ela amava o Mahiro mais que tudo. E depois disso tudo, vemos todo o grupo fazendo algumas comprinhas nas lojas desse local aí, e olhando para a Nyaruko, o Mahiro se pergunta o que ela queria com todo esse papo de amar ele, e por incrível que pareça, ele acaba ficando com o rosto avermelhado ao observar a Nyaruko. E ao entrar na loja de jogos que as garotas estavam observando, o Mahiro acaba batendo numa caixa e encontrando um jogo raro. Então, o Hasuto explica que esse jogo era super raro, e que o Mahiro deveria ligar para conferir se ele estava funcionando. Então, o Mahiro faz isso. Ele acorda em seu quarto, e para piorar, uma mulher chama ele para sair do quarto. E ao sair do quarto, o Mahiro se depara com a sua mãe vestida de empregada, e com uma personalidade completamente diferente. Sem entender nada, o Mahiro decide ir para a escola, e no caminho para a escola, ele acaba trombando com a Nyaruko, que por algum motivo também estava com uma personalidade diferente do normal, e sai correndo do Mahiro. Ao chegar na entrada da escola, o Mahiro percebe que o nome da escola estava completamente diferente. De repente, a Kuko aparece e mostra estar com uma personalidade diferente também. E ao entrar na escola e ver que todo mundo que ele conhecia estava diferente, o Mahiro fica totalmente confuso. Do nada, a Luffy entra na sala onde o Mahiro estava e leva ele até a enfermaria. E lá, ela explica que o Mahiro tinha sido puxado para dentro de um jogo chamado Doki Doki. E tirando ela, que tinha um acesso de programador desse jogo, todos que foram puxados para o jogo foram obrigados a se tornar personagens desse tal jogo. Dessa forma, a Luffy explica que o Mahiro era o protagonista do jogo, e que somente zerando o jogo, tendo um final feliz com uma das garotas, ele iria conseguir sair dali de dentro. Dito isso, a Luffy some do jogo e vemos que tanto a Nyaruko quanto o resto das garotas que gostam do Mahiro estavam observando tudo e já sabiam até mesmo sobre os seus papéis. Então, cada um deles tenta dar um jeito de seduzir o Mahiro, e como nada estava dando certo, a Nyaruko decide iniciar um evento de combate entre todos os que gostam do Mahiro para decidir quem iria ter um final feliz com o nosso protagonista. Nessa batalha, a Nyaruko acaba vencendo, e no evento final, a Nyaruko diz que o Mahiro deveria beijá-la para encerrar o game. No início, o Mahiro foi lá e disse que ele não queria fazer isso, mas ao se lembrar do momento em que a Nyaruko disse que o amava, o Mahiro acaba aceitando. E depois de dar esse beijo, o jogo é zerado e por algum motivo, somente a Luffy e o Mahiro se lembram do jogo. Mas mesmo sem se lembrar de ter beijado o Mahiro, a Nyaruko diz estar muito feliz. Dias após tudo isso, enquanto andavam pela rua, o grupo do Mahiro é abordado pela Kurei, a garota que se diz jornalista da escola. Do nada, essa Kurei saca uma arma e atira no Mahiro e nos outros. O Mahiro acorda e vê o seu corpo na sua frente. Então, o corpo do Mahiro entrega um espelho para ele. E ao ver que estava no corpo da Nyaruko, o Mahiro descobre que a Nyaruko era a pessoa que estava no corpo dele. Então, o alienígena que estava controlando o corpo da Kurei diz que estava tentando pegar o corpo da Nyaruko para salvar a Terra. Mas a arma dele acabou dando um erro, e por causa disso, a Nyaruko trocou de corpo com o Mahiro. E como essa arma estava descarregada, a Isuka, que no caso é a mulher que está controlando a Kurei, diz que o Mahiro teria que esperar essa arma recarregar para destrocar os corpos. E segundo essa Isuka, a missão dela era impedir uns extremistas do espaço que pretendiam tomar o corpo de todos os seres humanos para ter o total entendimento dos mangás. Dessa forma, a Isuka chama o Mahiro e as garotas para ajudá-la na missão. E após ele aceitar, a Isuka mete o pé dizendo que iria destrocar os corpos deles no dia seguinte. Daí com esse corpo da Nyaruko, o Mahiro é assediado diversas vezes dentro de casa. E para piorar, no dia seguinte, na escola, a Nyaruko usa o corpo do Mahiro para se declarar para ele. Só que ele tá no corpo dela. Em resposta, o Mahiro no corpo da Nyaruko dá um porradão na Nyaruko. E por causa disso, todos pensam que o Mahiro havia sido rejeitado. Após isso, a tal da Itsuka aparece na escola, mas segundo ela, a arma de troca de corpos só será carregada ao fim do dia. E por causa disso, o Mahiro resolve ir na casa de um amigo seu que havia faltado sem nenhum motivo. Assim, ao chegar na rua onde ficava a casa desse garoto, a Itsuka avisa que o radar dela de alienígenas estava apitando. E do nada, o amigo do Mahiro se joga da janela e começa a fugir. E isso obviamente faz a Itsuka perceber que o amigo do Mahiro estava possuído por um extremista. E ao seguir esse cara, o grupo do Mahiro se depara com ele em frente a uma torre doida. E como esse cara estava usando um desativador de poderes, ele consegue desativar a máquina sem levar nenhum dano. No entanto, essa torre não ativa e por causa disso, geral enche esse cara de porrada. Então, uma voz misteriosa surge. Nesse momento, a Isuka reconhece essa voz. Basicamente, ele é o líder dos extremistas. E segundo esse cara, todos os planos dele estão ocorrendo conforme o planejado. Dito isso, esse líder então mostra ser de uma agência que odeia os humanos e as suas formas de entretenimento. E com essa máquina aí, ele pretende exterminar a Terra. Obviamente, o grupo do Mahiro é contra isso e vai para cima do monstro com toda a força. Daí, quando o Mahiro estava prestes
prestes a tomar um golpe, a Nyaruko se colocou na frente dele para tomar o golpe, e com ela caída no chão, o Mahiru começa a implorar para ela não morrer. E a parte mais engraçada é que o corpo dele que tomou o golpe, ou seja, teoricamente quem morreu é ele, mas é isso, né? E bom, do nada, enquanto o Mahiru se lamentava, a Nyaruko larga um beijão nele, e após isso os dois tomam mais uma rajada de ataque, porém dessa vez a Nyaruko conseguiu recuperar o seu corpo. Feito isso, ela ativou a sua armadura lendária novamente, e foi assim que ela derrotou esse monstro facilmente. Logo em seguida os dois alienígenas falaram que iriam sair dos corpos aí dos amigos do nosso protagonista. E já no dia seguinte na escola, o Mahiru fica feliz em ver que a sua vida está normal e calma novamente. No entanto, as garotas da sala começam a falar que ele tinha sido rejeitado pela Nyaruko, e ao ouvir isso, o Mahiru entra em pânico e percebe que a vida dele não voltou ao normal coisa nenhuma. Um tempo depois, ao acordar, o Mahiru percebe que ele não tinha mais paz graças aos alienígenas na casa dele. E enquanto se defendia de mais uma tentativa de fazer coisas impuras dos aliens, alguém bate na porta. E ao atender, o Mahiru se depara com uma criança alienígena chamada Glutantan e o seu mordomo chamado Roy Fogger. E segundo esse mordomo, a mãe do Mahiru que havia os convidado. Então, ao ver o vídeo da Yoriko, o Mahiru descobre que a Glutantan estava perdida e que ele deveria cuidar dela até que alguém a encontrasse. Do nada, a Nyaruko tem a ideia de dar um jogo adulto para Glutantan jogar. Contudo, o Mahiru toma o jogo a tempo e impede a Nyaruko de fazer besteira. De repente, vários monstros saem da geladeira do Mahiru, e para derrotar esses monstros sem destruir a casa do Mahiru no processo, a Nyaruko usa um espelho mágico que absorve qualquer monstro. Vendo a bagunça que os aliens estavam fazendo, o Mahiru expulsa geral e só deixa a Glutantan lá dentro. Feito isso, o Mahiru resolve dar um banho na Glutantan, que no caso é só lavar o cabelo dela. E depois de fazer isso, a garota foi dormir em seu colo. E vendo essa calmaria no ar, o Mahiru se sente feliz. No entanto, a Nyaruko acaba vendo essa cena pela janela, e com raiva do Mahiru e querendo o mesmo tratamento que a Glutantan recebeu, a Nyaruko junto da Kufu e do Hasuta começam a perseguir o Mahiru pelas cidades igual doidos. E enquanto fugia delas, o Mahiru acaba sendo cercado por uns aliens bizarros. E antes que o Mahiru fosse atacado, a Nyaruko ataca esses monstros e os derrota facilmente. Porém, a pressão do ataque delas acaba jogando o Mahiru e a Glutantan para longe. E ao ver a garotinha toda machucada no chão, o Mahiru se enfurece totalmente e diz que não queria ver mais ninguém. Assim, ao anoitecer, o Mahiru percebe que as garotas não tinham aparecido, mas mesmo assim ele finge não se importar por elas terem sumido. Dito isso, o dia se passa e ao acordar, o Mahiru percebe que a data estava errada. Não só isso, mas ao procurar por todo mundo, o Mahiru descobre que todo mundo tinha sumido, inclusive a Glutantan. E ao sair de casa, o Mahiru confere que a cidade estava vazia, e enquanto andava à procura de alguém, o Mahiru começa a ficar triste por estar sozinho sem seus amigos. Do nada, o céu muda e um alien começa a perseguir o Mahiru pelas ruas. Então, ao chegar numa rua sem saída, o Mahiru percebe que ele iria morrer, já que ele era um Zé Ninguém sem a Nyaruko e as outras. Porém, uma coisa começa a brilhar em seu casaco, e ao pegar a pedra mágica que está em seu bolso, a pedra acaba se transformando num espelho mágico, e com esse espelho, o Mahiru consegue derrotar um monstro em sua frente. De repente, a Glutantan chega correndo até o Mahiru, e então ela revela que de alguma forma trouxe o Mahiru para essa dimensão. E ao saber disso, o Mahiru pede para voltar para sua dimensão e ficar junto dos seus amigos. No entanto, aquele monstro chamado Roy aparece e revela ser o verdadeiro mandante por trás de tudo isso. E no momento em que ele iria atacar o Mahiru, a Nyaruko aparece a tempo e o salva. Então, a Nyaruko usa um espelho mágico para trazer o Mahiru de volta à Terra. Nesse momento, o Roy conta que o motivo dele ter planejado tudo isso foi porque ele queria jogar todos os jogos adultos da Terra. E pelo simples fato do Mahiru ser amigo da Nyaruko, o Roy chegou à conclusão de que o nosso protagonista era um maníaco total e saberia onde estava um armazém lendário com todos os melhores jogos adultos. E para descobrir onde ficava esse armazém, ele deixou o Mahiru sozinho. E pelo nosso protagonista estar lá isolado, ele tinha certeza que para voltar à Terra, o cara iria revelar para ele onde esse armazém está. No entanto, o monstro estava errado e morrendo de raiva do Mahiru, ele invoca os seus monstros para matar geral. Então, uma batalha intensa começa e ao ver que a Nyaruko tinha sido capturada, o Mahiru sai correndo e pega uma arma que a Nyaruko tinha deixado no chão. Rapidamente, ele joga essa arma para a Nyaruko e motivada com essa atitude do Mahiru, a arma da Nyaruko evolui para uma espada braba e com essa espada, ela vence o monstro com um ataque certeiro. Feito isso, a Nyaruko diz que a Glutantan poderia voltar para sua casa agora. E depois do Mahiru consolar a Glutantan, que estava muito triste por tudo isso que aconteceu, ele faz um discurso reconhecendo o grupo de aliens como seus amigos e agradece por eles estar sempre protegendo ele. Ao ouvir isso, todas as pessoas aí, amigos do nosso protagonista, ficam muito felizes e já revelam aí que o objetivo deles é fazer bebês com o Mahiru. E no fim do anime, já numa festinha, a Nyaruko diz novamente que ama o Mahiru e quase dá um beijo nele. Dessa forma, esse anime retardado e bizarro termina. Se você entendeu alguma coisa, parabéns, porque eu, mesmo fazendo esse vídeo aqui, eu não entendi nada. É isso, até o próximo vídeo. Traumatizei vocês.